Bom dia, hoje é 2 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes. Terça-feira começando e num podcast em que a gente vai falar especialmente sobre as recuperações judiciais no Brasil, porque nesta segunda-feira tivemos notícias aí que mexem com algumas das marcas que você mais conhece e que estão trabalhando com uma recuperação judicial. São elas as que você já sabia, a operação brasileira do Subway e a do WeWork. E agora, a mais recente, a Casa do Pão de Queijo pediu recuperação judicial nesta segunda-feira. A gente vai falar sobre o que levam essas empresas a entrarem com esse pedido, quais as expectativas que elas têm e em que patamar que elas estão agora nas suas negociações. Para você ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Linha nas redes sociais, é só também se inscrever aqui no podcast e ficar atento a tudo o que acontece. Me perdi. Vamos às notícias. Para a gente começar esse podcast, vamos falar um pouquinho sobre o que é recuperação judicial. Nessa altura do campeonato, você já deve ter ouvido essa expressão 1 bilhão de vezes e já deve ter uma noção aí do que ela significa. Mas, especificamente, a recuperação judicial é um procedimento previsto na legislação brasileira que visa viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira de uma empresa, de modo a permitir a continuidade das suas atividades, a manutenção dos empregos e o pagamento dos credores. O processo de recuperação judicial, ou RJ, é iniciado a partir de um pedido feito pela própria empresa devedora ao Poder Judiciário. Uma vez aceito o pedido, a empresa tem um prazo para apresentar um plano de recuperação, que deve ser aprovado pelos credores em assembleia. O plano pode incluir medidas como prazos maiores para pagamentos de dívida, redução de valores a serem pagos, venda de ativos, entre outras ações que permitam a reestruturação da empresa. Muito fácil de entender, é que nem quando você está devendo um dinheirinho aí para sua mãe e você tem que negociar com ela o que você fará para poder pagá-la. E aí entramos com a WeWork Brasil, que não está devendo para sua mãe, mas está devendo para outras pessoas. A WeWork, que opera no Brasil e também na América Latina, está inadimplente em 2 imóveis que ocupa em São Paulo. São ao todo 25 na capital paulista, além de Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, segundo informações do seu site. Até a tarde da segunda-feira, 2 fundos imobiliários anunciaram que não haviam recebido o pagamento de junho da empresa de coworking referente a maio, e uma fonte do mercado disse à Bloomberg Linha, sob condição de preservar a sua identidade, que outros atrasos podem estar no horizonte. Em fato relevante divulgado na sexta, a Vinci Partners afirmou que não tinha recebido até a data o aluguel do WeWork no empreendimento localizado na rua Oscar Freire, no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo, que ocupa uma área de 3.594 metros quadrados. O imóvel faz parte do portfólio do Vinci Offices, fundo imobiliário de lajes corporativas, que possui cerca de 155 mil cotistas. Este comunicado veio 2 dias depois de um de mesmo teor publicado pelo fundo imobiliário Santander Renda de Aluguéis, que informou no dia 26 de junho que também não havia recebido o pagamento de maio. A empresa de coworking, que é líder global no segmento, ocupa 4 unidades na ala B do condomínio WT Morumbi, localizado na Avenida das Nações Unidas, na zona sul de São Paulo, e é um dos maiores inquilinos deste fundo imobiliário. Com patrimônio líquido de 814 milhões de reais, o fundo tem cerca de 41 mil cotistas. Procurado pela Bloomberg Linha, a WeWork não respondeu até a publicação desta reportagem. Veja você que essa WeWork, que é controlada pela WeWork Latam, não é a mesma lá dos Estados Unidos que pediu recuperação judicial por lá. Na verdade, o equivalente, que é o Chapter 11. A WeWork Global entrou com um pedido de proteção contra credores no Chapter 11 no fim do ano passado, declarando dívidas de quase 19 bilhões de dólares. O processo foi aprovado por um tribunal especializado no fim de maio. Sob o comando do cofundador Adam Neumann, a WeWork chegou a ser a empresa de coworking de crescimento mais rápido do mundo. O ex-CEO conduziu a empresa em uma trajetória de crescimento agressiva, assumindo dezenas de contratos de aluguel de longo prazo com proprietários, reformando espaços de escritórios e, em seguida, alugando-os para trabalhadores ou empresas por períodos mais curtos. Em 2019, a WeWork era o maior locatário do setor privado em Londres e Nova York, 2 dos maiores mercados de escritórios do mundo.
A empresa também se preparava para fazer um dos IPOs mais esperados da década. No entanto, queimava a caixa, ou seja, gastava dinheiro, e não tinha um caminho claro para a lucratividade. O que aconteceu? Se você não viu o seriado, você não sabe. Se você viu o seriado, você sabe. A aposta de Neumann acabou sendo desastrosa para a WeWork. No processo para o IPO, investidores e membros do conselho de administração ficaram preocupados com a falta de governança corporativa e as estratégias agressivas de crescimento. Pouco tempo depois, a empresa disse que adiaria o seu IPO e Neumann foi convidado a deixar a companhia, ainda que como acionista relevante. Eu gosto muito quando alguém é convidado a se retirar de um estabelecimento. No fim de maio deste ano, a WeWork disse que a reestruturação reduziu pela metade as suas obrigações futuras de aluguel, ou cerca de 12 bilhões de dólares no total. A empresa reestruturada vai valer entre 665 milhões de dólares e 865 milhões de dólares. Ah, você entendeu. Quando sair do capítulo do Chapter 11, segundo a empresa em documentos judiciais. Isso é uma fração do valuation máximo da empresa, ou seja, a valoração que o mercado faz da empresa chegou a alcançar 47 bilhões de dólares em 2019, antes do planejado IPO, que não saiu do papel. E aí agora a gente pega o nosso aviãozinho, que rezando aí reza as fotos para não pegar as turbulências que os outros aviãozinhos estão pegando, e a gente volta aqui para o Brasil, onde a Zamp, a empresa que opera os restaurantes do Burger King e do Popeyes no Brasil, estuda fazer uma oferta pela marca Subway, segundo uma nota enviada à Comissão de Valores Imobiliários. Você já foi no Popeyes? Eu nunca fui no Popeyes, eu acho que só tem um Popeyes. Popeyes é uma palavra engraçada em São Paulo, mas eu nunca fui lá. Então, deve ser legal. Mas eu já fui no Burger King. A potencial aquisição está em linha com o seu plano de novo acionista controlador, o Mubadala Capital, de transformar a companhia em uma House of Brands no segmento de fast food no Brasil, ou uma casa de marcas no segmento de comidas rápidas no Brasil. A marca Subway fez parte do portfólio do grupo South Rock, que entrou em quê? Recuperação judicial. Em dezembro do ano passado, teve encerrado o contrato de Master Licensee, referente à exploração e à operação da marca Subway no Brasil. Em junho, a Zamp já arrematou a joia da coroa do grupo do investidor americano Kenneth, que foi a operação da rede de cafeterias Starbucks. Outra mudança na Zamp foi a troca de comando. Dia 21 de junho, a companhia anunciou o nome do novo CEO. Para substituir Ariel Grunkraut. Kraut é erva. Grun é verde em alemão. Para substituir Ariel erva verde, que estava na função desde 2022, foi indicado Paulo Camargo, cujo Camargo significa Camargo, que liderou o McDonald's no Brasil como CEO da Arcos Dourados. Também comandou a Espaço Laser, a rede de depilação a laser, cargo que deixou em março. Ele assumiu a posição na Zamp na última sexta-feira. Um grande mercado de franquias aí, controlado por esta galerinha. Então vamos recapitular, né? A Zamp, que já controla o Burger King, o Popeyes e agora o Starbucks, também fez uma oferta aí para controlar o Subway. Suas marcas aí, do shoppingzinho, todas na mão da mesma controladora. O Mubadala Capital, que é o braço de investimento do Fundo Soberano de Abu Dhabi, busca aumentar a sua carteira de varejo no Brasil com foco em franquias internacionais de restaurantes. A Zamp vai pagar pelo menos 120 milhões de reais para assumir o Starbucks no país, segundo um fato relevante divulgado no dia 6 de junho. O deal, que precisa de aprovação judicial e regulatória, preocupou alguns analistas devido ao nível de alavancagem ou dívida da companhia, dona de uma dívida bruta de cerca de 1,8 bilhão de reais. A possível venda da marca Subway no Brasil deve ajudar a levantar recursos para pagar credores do grupo South Rock, também responsável no Brasil pelas marcas TGI Fridays e Italy. Em dezembro, quando a justiça aceitou a recuperação judicial da companhia, era declarada uma dívida de 1,8 bilhão de dólares a mais de 2.300 credores. E a galerinha não tá sozinha, não. Quem achava que estava faltando uma recuperação judicial neste ano de 2024, pois saiba que, com dívida superior a 110 milhões de reais, a Casa do Pão de Queijo, uma das maiores redes de cafeterias em aeroportos e shoppings do Brasil, pediu recuperação judicial na Justiça na última sexta-feira. A empresa já fechou diversas lojas próprias, sobrando agora 28 ativas, e unidades que funcionavam como franquias. A busca por proteção judicial veio com apelos também para que empresas concessionárias de energia não cortem o fornecimento,
bem como que proprietários de imóveis não encerrem os contratos de aluguel a despeito do atraso do pagamento de cotas vencidas. Na exposição de motivos que levaram ao pedido de recuperação judicial, a Casa do Pão de Queijo cita principalmente impactos financeiros decorrentes de um fechamento de lojas durante a pandemia, mas há também menção mais recente às enchentes históricas no Rio Grande do Sul no início de maio. As 4 unidades na capital gaúcha eram rentáveis e geravam um fluxo de caixa significativo, segundo a petição que foi enviada pelo escritório Moraes Júnior Advogados e foi vista pela Bloomberg Linea. O passivo da Casa do Pão de Queijo, sujeito à recuperação judicial, soma 57,4 milhões de reais, que é o valor da causa que eles estão pedindo, sendo formado por créditos que se enquadram em 3 classes de credores: trabalhistas, quirografários, sem garantia, e micro e pequenas empresas, segundo informam os advogados da petição. Esta companhia do varejo alimentar, que realmente tem bastante aí no shopping, no aeroporto, e que é conhecida por ter um preço aí não muito camarada, geralmente, disse que corre o risco de corte no fornecimento de energia elétrica por conta de atraso no pagamento. As faturas referentes a maio e junho, cobradas pela distribuidora CPFL Energia e também pela EDP Energia, que totalizaram R$ 193 mil, não foram quitadas, segundo a petição. A empresa opera em 11 aeroportos: Guarulhos, Fortaleza, Porto Alegre, Brasília, Viracopos, Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Juazeiro do Norte e Campina Grande, além de possuir loja em shopping centers. A empresa pediu a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, buscando a manutenção dos contratos com as concessionárias dos aeroportos. Na prática, isso significa uma antecipação dos efeitos do stay period, ou período de suspensão da execução de ações, até a decisão final da Justiça sobre a recuperação judicial. Da onde surgiu a Casa do Pão de Queijo? Você se pergunta, seria ela mineira? Não, errado, ela é paulista. A Casa do Pão de Queijo foi fundada por Mário Carneiro em 1967, quando ainda era chamada de Produtos Alimentícios Pereira Carneiro. A primeira loja ficava na rua Aurora, no centro de São Paulo. Em 1987, já sob o comando de Alberto Carneiro Neto, que é o atual CEO da rede, a imagem da dona Artêmia, que é a criadora da receita do pão de queijo, passou a estampar a logomarca da empresa. Nos anos 2000, a Casa do Pão de Queijo já contava com mais de 200 lojas franqueadas, recebeu aporte de um fundo de private equity do Pátria, que possibilitou a construção de uma nova fábrica em Itapeva, no interior de São Paulo. A partir desse aporte, surgiu a CPQ Brasil, ou Casa do Pão de Queijo, que continuou a ser chamada de Casa do Pão de Queijo para os consumidores do varejo. Em 2008, a empresa atingiu uma marca de 1.000 pontos de venda. No ano seguinte, atraiu um novo sócio, o Banco Standard, que em parceria com Alberto Carneiro e Marco Aurélio Aliberti Mamana, adquiriu a participação do fundo do Pátria. O pedido de recuperação judicial atinge também as franqueadas da Casa do Pão de Queijo. Segundo a petição, na maioria são microempresários que empregam em suas lojas mais de 1.500 funcionários. Segundo eles, a fábrica de Itapeva teve que interromper a produção por várias vezes na pandemia. E, abre aspas aí para os advogados, o segmento de cafeterias, que depende fortemente do fluxo de pessoas, não existia e ainda, não possuía e ainda não possui atração no modelo de entrega em domicílio, que contribui para a queda das receitas. Sem citar nomes, a companhia também apontou um revés em um projeto relevante para justificar o agravamento da sua crise financeira. Abre aspas para eles. A requerente enfrentou problemas significativos com o projeto desenvolvido em parceria com uma multinacional mexicana do setor de alimentos. O projeto tinha como objetivo utilizar a capacidade ociosa da planta em Itapeva para a produção de tortas e cookies para uma grande rede de fast food. Ai, a treta de negócios. Ai. E aí, turminha, gostaram das fofocas corporativas? Hoje tava que tava, hein? Pessoal polvorosa aí, brigando, entrando em recuperação judicial, comandando os bancos. É assim que a gente gosta aqui na Bloomberg para noticiar tudo o que precisamos noticiar. Muito obrigada a quem mandou aí as mensagens de boas-vindas, e fico muito feliz que todos tenham gostado muito do Alan. O Alan voltará mais vezes, não se preocupem. O Alan será bem-vindo aqui no podcast. Grande Alan, perderam a mala dele, coitado, ele estava viajando, não sei se ele passou essa informação aí em algum momento, eu acho que ele passou, mas perderam a mala dele em Los Angeles.
Ele teve que sair hoje para comprar coisas, pois ele não tinha roupas. Incrível. Alan Blankson e suas aventuras pelo mundo. No mais, pessoal, fico muito feliz aí pela audiência de vocês, agradeço e a gente se vê amanhã. Até mais.